Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de março de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A Ucrânia esmaga a ofensiva russa, o massacre dos 400 quilômetros quadrados, que foi o que a Ucrânia retomou, mais de 400, né? Eu falei 400 como um número genérico, mais de 400 quilômetros quadrados. O que o Kremlin, né, o ditador da Rússia, o Ministério da Defesa Russa, seu Estado-Maior, planejou como uma marcha triunfal de primavera, está se transformando em um pesadelo de sangue e metal retorcido. Na realidade, todas as suas capacidades blindadas ou capacidades de metal, que não são necessariamente os tanques e veículos blindados, eles estão acabando, viram num pesadelo de sangue e de metal retorcido, já no início dessa primavera. Em uma revelação bombástica, que eu acredito, né, na minha opinião, ontem o presidente Zelensky confirmou: a Ucrânia não apenas parou a grande ofensiva russa, que é a ofensiva que eles chamavam de grande ofensiva de inverno, né, que estava muito concentrada ali em Pokrovsk, e depois, mais no final, mas no final não, já antes, já em dezembro, ela também já começou, mas não com tanta força, em Zaporizhia, ali na região de Uliáipole, na província de Zaporizhia, na direção de Uliáipole, foram expulsos de Uliáipole e a Ucrânia continuou avançando e ela libertou, segundo Zelensky disse ontem, vou usar o número que ele falou ontem, libertou 434 quilômetros sagrados de solo sagrado da Ucrânia. Enquanto drones invisíveis aniquilam 35 mil invasores por mês, Putin tenta um jogo desesperado de espionagem com o Irã para salvar uma economia que sangra 100 bilhões de dólares por mês. 100 bilhões de dólares por mês. É uma quantia difícil, né? Esse dinheiro nunca vai ver de volta, as vidas que foram, ele nunca vai ver de volta e não vai conseguir construir todo esse potencial, todo esse poderio militar que ele tinha, de mais de tanques blindados, de mais de quase 35 mil tanques que viraram metal retorcido, estão lá abandonados na Ucrânia. Vai ser uma boa sucata e quem quiser comprar depois da guerra talvez pegue preço bom. Só que tem que trazer para o local onde vai trabalhar com isso, no Brasil. Talvez valha a pena, né? Talvez valha a pena. Quero que você venha comigo para assistir esse vídeo, para ver quem está de fato vencendo a guerra e o que o mundo achou. Não é nem o Putin achou que ele ganharia, não. O mundo achou que a Ucrânia perderia essa guerra já no primeiro mês, no primeiro ano, e deu justamente o contrário. A Ucrânia já está aí no quarto ano, segurando firme a posição, não deixando que os russos avancem e retomando território de volta. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Muito obrigado. Propaganda russa tentou vender ao mundo a ideia de uma grande ofensiva de primavera. Ela falou para os quatro ventos que a primavera ela ia fazer uma grande ofensiva, que está começando agora, que iria sufocar a resistência ucraniana. Fracassou no passado, fracassou no inverno, no último inverno agora, mas agora ela vai sufocar a resistência ucraniana, né? Ela se esquece que os ucranianos têm tecnologia e estão resistindo. É um blá blá blá, é desinformação de Putin para tentar dar uma injeção de ânimo no povo russo que já anda muito cabisbaixo por causa dessa guerra. E principalmente, não apenas por causa da guerra, das baixas, né? Mas principalmente porque está tendo reflexos no bolso do cidadão russo, nos produtos ofertados no supermercado, entre outros, e inclusive que muitos passaram frio, porque a Ucrânia bombardeou as subestações de energia e isso trouxe prejuízos para o cidadão que teve que passar frio à noite por alguns dias, até a luz voltar, sendo novamente consertada, né? Então essa ideia de uma grande ofensiva que eles estão vendendo, eu acho que não vai acontecer. Ela vai ter, mas acho que vai fracassar, porque é igual às outras, né? A realidade que emerge, no entanto, do campo de batalha é o oposto absoluto. A gente vê isso agora, é só acompanhar.
com olhos críticos, com olhos analíticos, né? O presidente Volodymyr Zelensky, o líder ucraniano, acaba de confirmar que os satélites já mostravam, o que os satélites já mostravam. A máquina de guerra de Vladimir Putin não apenas falhou, como foi humilhada. Em um contra-ataque de precisão, as forças ucranianas varreram os invasores de 434 mil quilômetros quadrados. 434 mil não, desculpe, é 434 quilômetros quadrados. Esqueçam o mil, tá? Erro meu, né? Então, de 434 quilômetros quadrados de território, provando que a iniciativa agora pertence à Ucrânia. Então, a verdade que está sendo mostrada, e o mundo pode ver, os satélites militares da Ucrânia e do mundo, os que ela usa, já constataram isso. Hoje, na realidade, é o reinado dos drones e a carnificina russa. A maioria das baixas está acontecendo justamente pela ação dos drones e pelos robôs em terra, que estão fazendo as maiores perdas para o exército russo. 80% dos soldados russos que morrem é por causa disso e depois arrematado pela artilharia ucraniana. Como uma força menor consegue destruir um exército que se dizia a segunda, se autodenominava, eu gosto de usar esse termo para eles, porque é eles que se diziam, né? Segunda maior potência do mundo. Quando eu acho que não passa de uma potênciazinha regional. Tem arma atômica? Tem, mas o Paquistão também tem, né? E não é por causa disso que ele é uma potência mundial, né? Até Israel, que tem bastante, dizem que poderá ter até umas 500 bombas atômicas, mas ele é uma potência regional, ali na região. Mas acredito que é um dos exércitos mais fortes do mundo também, né? Ou seja, a Rússia é uma potência regional, até pelo seu PIB. Micho que era de 2 trilhões e 100, alguma coisa assim, e 100 bilhões. Mas caiu muito, eles vão anunciar um número mentiroso, provavelmente referendo ao ano passado, novamente. Apesar de estar caindo tudo pelas tabelas lá na Rússia. A resposta, na realidade, a essa pergunta está no zumbido constante nos céus, né? Zelensky foi enfático ao atribuir o sucesso histórico à revolução dos drones, especialmente os modelos FPV, First Person View, né? Não estamos falando de ataques distantes e impessoais, estamos falando de táticas de curta distância, ali no teatro de operações, nas diversas linhas de frente, né? Onde a agilidade ucraniana, daqueles que operam os drones, dos pilotos de drones, supera o peso dos blindados russos. A estatística é aterradora para o Kremlin. A Rússia está perdendo aproximadamente 35 mil soldados por mês. Todo mês essa é a média. Isso é mais do que divisões inteiras sendo dizimadas em ciclos de 30 dias. Né? Para vocês terem uma ideia, uma brigada, então, são aproximadamente 5 mil homens. Uma divisão, um corpo de exército são aproximadamente 3 brigadas, né? Então são 15 mil militares. E uma divisão são 3 corpos de exército. Então eles estão perdendo um corpo de exército, essas divisões inteiras aí, por mês. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Qualquer general, nem na Segunda Guerra Mundial, ia tolerar uma coisa dessas. Isso é muito grande esse número, né? A cada 30 dias essa perda. Então, eles estão aguentando justamente pelo espírito de não dar a mínima importância ao sangue do povo russo. Eles são a elite, o que interessa é a elite estar bem. Eles são assim, eles vêm do regime comunista e agem como nazifascistas, agindo dessa maneira. Os drones ucranianos tornaram-se os ceifadores modernos, transformando cada trincheira, cada campo, cada estepe e cada estrada em um cenário um cemitério para os ocupantes russos. Zelensky revelou bastidores sombrios nessa entrevista sobre as supostas negociações de paz, enquanto Putin sorria para mediadores e participava de conversas sugeridas pelos Estados Unidos, seus generais preparavam novas invasões. Segundo o líder ucraniano Zelensky, Putin nunca quis a paz. Ele quis ganhar tempo, como a gente sempre dizia. Na realidade, esse é o jogo duplo de Putin,
né? O medo, e ele tem medo, na realidade, de Washington, e Washington tem alguns medos com essa guerra também. Ele nunca quis a paz e faz esse jogo de paz para quê? Ele quer ganhar tempo. Ele tem a esperança que vai conquistar mais território. Quando ele achar que aquilo já satisfaz, ele irá negociar, dar uma mentira que vai fazer paz e depois vai voltar a atacar. Como aconteceu em Budapeste, como aconteceu no acordo que eles firmaram lá em Minsk, na Bielorrússia, depois de 2014, que ele invadiu a Crimeia e Donbass. Essa é a Rússia verdadeira, a Rússia da mentira, trapaceira, que não cumpre acordo. O ditador da Rússia jogou um jogo de fumaça e espelhos. Ele teme a pressão direta de Washington, ele tem medo disso, e as ações imprevisíveis do governo Trump. Para Putin negociar não é buscar um acordo, é exigir ultimatos de rendição que a Ucrânia jamais aceitará. Ele não quer apenas uma parcela de terra, ele quer a aniquilação da soberania ucraniana. Ele fala que quer Donetsk, ele para, não, ele quer mais, ele quer toda a Ucrânia. Essa é uma avaliação minha e de muita gente, de muitos analistas sérios no mundo. Ele quer a Ucrânia inteira. Mas como os 434 quilômetros libertados provam, ele não conseguirá, porque a Ucrânia libertará mais agora na primavera. Ele, na realidade, é uma aliança das sombras e o lucro do caos, né? A análise da inteligência traz um dado preocupante. O conflito no Oriente Médio entre o Irã e as forças conjuntas americanas e Israel está servindo de balão de oxigênio para o Kremlin. Putin está lucrando com o caos global. A Rússia não apenas compartilha inteligência estratégica com o Irã, mas utiliza a instabilidade nos preços de energia para tentar burlar as sanções. Nas últimas 2 semanas de conflito no Oriente Médio, a Rússia arrecadou cerca de 10 bilhões de dólares em 2 semanas. O Zelensky achava que ele ia arrecadar 10 bilhões de dólares em um mês, mas na realidade em 2 semanas ele já conseguiu isso. É o dinheiro do sangue sendo usado para alimentar a invasão. No entanto, essa vitória financeira é temporária e frágil diante do cenário maior que se desenha. É o colapso econômico de 100 bilhões de dólares por mês. Apesar dos lucros oportunistas, a estrutura econômica da Rússia está apodrecida por dentro. A combinação das sanções da União Europeia e dos Estados Unidos contra a infraestrutura energética russa abriu um buraco sem precedentes no orçamento de Moscou. A inteligência ucraniana confirma: o déficit orçamentário da Rússia em 2026 ultrapassará a marca astronômica de 100 bilhões de dólares. Putin está queimando as reservas do futuro para tentar sustentar um presente de derrotas. As refinarias russas, alvos constantes dos ataques de longo alcance da Ucrânia, não conseguem mais operar com capacidade total. Algumas não conseguem operar de jeito nenhum, mas tem algumas operando parcialmente. Por causa disso, a Ucrânia sempre volta lá e faz mais bombardeios em cima deles. E na realidade, Putin está drenando a principal fonte de riqueza do regime, mas não apenas do regime, a principal fonte de riquezas do povo russo. Está empobrecendo a Rússia e está empobrecendo as pessoas individualmente, cada uma. Em vez de ele dar o progresso que eles vinham tendo depois da falência da União Soviética, com intercâmbios com o mundo, com empresas estrangeiras que saíram de lá por causa da guerra, ele pôs tudo a perder. Ele agora está igual à sucata da União Soviética. Ele não vai transformar a Rússia na União Soviética em termos econômicos. Ele já transformou. Eles já estão lá, eles já viraram uma sucata. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo aqui, vocês viram a verdade. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Vamos juntos acompanhar os acontecimentos todos os dias para ver onde essa guerra vai chegar e como irá terminar. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.